Olá pessoal, bom dia a todos vocês, uma boa semana. Eu vou apresentar a vocês aqui algumas dicas interessantes que a gente pode utilizar aqui na área 2D para começar os nossos primeiros projetos de desenho aqui junto à mesma. A gente viu em tutoriais anteriores como controlar os traços, como preencher, como mudar ou tingir as cores dos mesmos, como usar as ferramentas com traços geométricos, as ferramentas que vão permitir fazer os preenchimentos. E hoje nós vamos entender como é que a gente pode controlar a força do traço e o stroke, que é como a gente vai fazer o processamento desse risco que a gente realiza aqui na área. Então vamos lá. Eu tenho aqui o objeto de desenho, posso definir aqui em cima um tipo de objeto para desenhar. Eu vou usar aqui esse pincel, que é o Ink Pen, tá? Lembro a vocês que o raio eu posso controlar aqui em cima e o Strength, que é a força, usando também o botão direito. Eu tenho a opção de mudar o tamanho do raio, que é a espessura do traçado, e a força que eu vou aplicar aí no traçado. Outra forma que eu tenho para o raio é usando a tecla F. Quando eu clico F, movimentando o mouse para um lado ou para o outro, eu tenho como aumentar a espessura ou diminuir a espessura que eu queira dar aí para o traçado. Quando eu clico, vocês vão ver que o raio aqui foi alterado, tá vendo? Agora eu tenho também um atalho para o Strength, que é a força. O atalho é o Shift F. Então, quando eu uso o Shift F, vocês podem ver que eu estou usando o traçado com 1.0, que é a intensidade maior para o traçado, ou seja, é a linha mais escura. Se eu movimentar o mouse para um lado, eu começo a diminuir essa força e faço um traçado mais suave, sem muita intensidade. Então eu posso usar lá em cima o Straight, eu posso usar o Shift F para fazer isso diretamente. A gente vai se acostumando com esses atalhos que facilita bastante. Para quem tem as mesas digitalizadoras e as canetas, que são aqueles tablets que você desenha manual, existe em cada ferramenta dessa aqui uma opção chamada Use Pressure. Veja que aqui está ativa, aqui está desativa. Então, se eu ativo os dois, eu posso, com a caneta digital, fazer traços onde eu começo, como esse traçado que vocês estão vendo aqui. Ele começa fininho. No momento que vocês passam, ele engrossa e depois acaba fininho. Por quê? Porque com a caneta, essas duas opções, vocês podem utilizar elas ativas. Aqui com o mouse não sobressai. Então não fica legal no mouse. Vocês só vão perceber esse efeito se tiver aí uma mesa e uma caneta digitalizadora. Então, com a espessura definida e o strength definido, a gente viu que a gente pode selecionar aqui qualquer um dos materiais iniciais disponíveis já pelo programa. Eu tenho 4 materiais. Mas digamos que eu queira criar um novo material para eu usar aqui no meu traçado. Eu vou voltar minha atenção para essa barra de propriedade da direita, onde eu vou clicar no ícone que representa os materiais Properties. E aqui, com os 4 materiais que são os mesmos que estão aqui disponibilizados, a gente pode adicionar qualquer tipo de traçado que a gente deseje. Por exemplo, eu quero criar apenas um traçado com uma cor azul. Eu venho aqui, clico no sinal de mais, ele gera um slot, mas aí eu preciso criar o material. Então venho aqui em New e ele cria o material, do qual eu posso dar um nome qualquer. Posso clicar 2 vezes sobre ele e dizer que eu quero um traço azul sólido, porque eu quero fazer uma linha sólida. Como é que eu defino isso? No momento que eu criei o material, vocês vão ver aqui embaixo que na opção de Surface, a opção Stroke está ativa. Ou seja, eu criei um material que tem o traço ativo, mas o fio não está ativo. Posso habilitar o fio para que esse traço, no momento que eu escreva, já saia com preenchimento, ou posso deixá-lo desativo para quando eu riscar, ele apenas fazer o traçado. Aqui eu vou definir a linha sólida, então eu posso usar o modo Line. Então, o Dots é o pontilhado redondo, o Squares é o pontilhado quadrado. Eu vou deixá-lo como Line, já que eu não quero o traço pontilhado, tá? Aqui eu vou definir qual é a cor que eu quero. Como eu coloquei aqui traço azul, eu clico nesse Basic Color, ele abre a paleta de cores e aqui eu vou escolher uma cor, já que eu defini com o nome azul, vou usar um azul. Ele vai gerar o material com o formato de contorno, que é o traço azul.
Ah, mas eu gostaria de que esse material me desse a condição de já vir com um preenchimento. Então eu posso simplesmente ativar o fio. E com o fio ativo, eu vou definir se eu quero que esse fio seja um material sólido, que é a cor que eu vou definir para ele, que seja um material gradiente ou um material de textura. Então aqui eu vou usar o modo sólido, já que eu quero uma cor sólida. No Basic Color eu vou dizer qual é a cor que eu quero para o preenchimento. Aqui vocês vão ver por enquanto que ele está com um contorno azul e um preenchimento escuro, porque como eu ativei o fio, o Basic Color está com um tom escuro. Então eu mudo aqui para uma tonalidade, neste exemplo, de cor amarela. O que eu criei aqui, como vocês podem ver, é um traço azul sólido, porém com preenchimento. Então eu tenho um material traço azul sólido mais um preenchimento amarelo. Se eu quiser usar esse material, ele já está disponível aqui nessa barra e aqui em cima também. Eu vou diminuir um pouquinho essa espessura, vou deixá-lo aqui em 46. Quando eu pressionar aqui o botão esquerdo do mouse usando a ferramenta de desenho que eu selecionei, vocês vão ver que eu desenho com o preenchimento que eu estabeleci lá embaixo. Contorno azul e um tom amarelo, como vocês podem ver. Se eu não quiser que esse preenchimento saia durante o desenho, eu desabilito o fio do material que eu criei. A gente viu que a gente pode usar a ferramenta Erase para apagar de forma dissoluta, que é uma forma bem suave. Tá? Se eu quiser apagar com a forma de ponto, onde eu posso ir encostando e apagando a reta de uma forma bem legal, ou posso usar o Stroke, onde eu já apago diretamente, mas eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar às ações. Outra forma que eu tenho de apagar isso diretamente, pessoal, é usando aqui, com o cursor na área, a tecla X. É como se fosse o nosso delete aqui da área 2D. E aqui nós usamos, se vocês olharem lá os keyframes que estão ativos no frame 1 lá do Dropsheet embaixo, eles estão ativos, porque eu fiz um traço. Se eu usar aqui o Delete Active Keyframes All Layers, eu apago o traço e deixo de ter os keyframes aqui. No momento que eu for traçar novamente, fazendo outro desenho com a ferramenta, vocês vão perceber que ele gera para mim o keyframe desse traçado. Agora eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar e vou aumentar esse raio. Vou traçar aqui, vai criar, como vocês podem ver, uma ponta inicial, que é uma ponta arredondada. Isso pode ser controlado quando eu uso essas duas opções que estão aqui em cima. São os tipos de caps. Vocês vão ver que o primeiro me permite eu fazer pontas no estilo round, que é o estilo arredondado. O segundo vai me permitir eu fazer pontas no estilo flat. Então, se eu ativar aqui esse flat, quando eu pressionar aqui, a depender da ferramenta que vocês escolham, eu vou mudar aqui só o pincel, porque esse pincel é difícil de vocês perceberem, tá? Eu vou usar um pincel no estilo Pencil, que é um lápis. Vou aumentar aqui o raio do lápis, vou aumentar a força. Então, se eu começo com o round aqui ativo, veja que eu tenho uma ponta arredondada e uma ponta arredondada no fim. Se eu mudo aqui para o modo flat, vocês vão ver que quando eu traçar, essa ponta aqui é dura no início e dura no final. Vamos apagar, vou usar aqui o X, Delete, vamos aumentar o raio aqui e vamos utilizar esse menu chamado Stroke. Repare que ele está usando post-processamento. O que isso representa? Que ele vai, se eu fizer aqui o aumento dessa suavização, ele vai fazer um traçado mais suave. Mas isso vai fazer com que o processador exija mais cálculos. Eu suavizo a forma como eu vou fazer o traçado. Se eu quiser utilizar um número maior de interações, eu aumento isso aqui, vou apagar com a tecla X. E agora, se eu quiser fazer, essa interação vai ter mais qualidade aqui quando eu estiver utilizando principalmente a minha prancheta digital. Tem uma certa suavidade no traço, bem diferente daquele traçado que eu fiz anteriormente. Se eu diminuo essa interação aqui e essa qualidade, quando eu fizer, ele parece ter um tom mais duro durante o processo. Vou usar aqui a ponta arredondada
E nós temos também, vou usar o X aqui para apagar, a condição de usarmos essa opção aqui chamada estabilização de traço. O que é estabilização de traço? Ele vai fazer um procedimento para que quando eu utilizar o traço, ele tenha uma certa lentidão para fazer o traço com mais qualidade. Então eu posso usar aqui a ferramenta com um raio específico e quando eu pressionar o botão esquerdo para fazer o desenho, veja que ele gera uma ferramenta que é como se eu fosse puxando o traço e vem com um temporizador que vai me permitir fazer isso com um certo tempo para eu criar algo mais qualitativo durante o traçado. Agora, se eu quiser utilizar um outro material, por exemplo, vou usar um material com o traço escuro, posso diminuir aqui o raio e pressionar o botão esquerdo. E aqui eu posso ir alinhando para fazer de uma forma mais segura o desenho que eu esteja traçando aqui na área. Então esse estabilizador é interessante, vocês podem ativá-lo aqui nessa opção chamada Stabilize Stroke. É só ativar. Eu tenho uma opção aqui também chamada Randomize. Posso usar um raio randômico aqui para poder fazer o procedimento. E na hora que eu traçar o desenho, veja que o traçado ele tem algumas imperfeições durante o movimento que eu faça no risco. Ele não vai sair tão certinho como saiu o anterior, porque eu estou usando a randomização para criar o efeito. Aos poucos nós iremos nos integrar aos recursos que este módulo 2D nos permite para conhecer aqui as ferramentas de desenho. Quero lembrar vocês que eu não sou nenhum especialista nessa área. O que eu vou passar para vocês aqui é informações dos recursos que podem ser disponibilizados para que a partir daí vocês possam explorar mais esse módulo e se aprofundar no que vocês desejem, tá? Fica aí um grande abraço e até o próximo vídeo onde eu trarei mais novidades sobre o 2D Animation. Até lá!